Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Esse canal tem por objetivo estudar e defender a fé católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista. O tema de hoje é a história não contada do protestantismo. Veja, é muito comum os protestantes utilizarem a história da Igreja Católica para atacar a Igreja. Ao meu ver, os erros da Igreja aconteceram, erros humanos, né? A Igreja, enquanto Igreja, é santa e não erra, mas humanamente ela tem a história dos erros humanos. Isso ninguém esconde, ninguém nega, né? E não há nenhum problema em admitir os erros da Igreja. O que eu fico bastante chateado é que esses erros humanos não são contextualizados com as situações onde eles ocorreram. É tipo assim, quer destacar a Igreja como a malvadona. E olhando a história dos protestantes, que não é muito falada em relação aos erros, eu resolvi fazer esse vídeo. Não para atacar os protestantes, mas para mostrar que quem tem teto de vidro não joga pedra no do vizinho, né? Bom, vamos começar com Lutero e a revolta dos camponeses. Lutero era apoiado, protegido, financiado pelos príncipes alemães, né? E em uma determinada época, os camponeses, revoltados com as condições de trabalho, com a miséria que eles estavam passando, porque eles trabalhavam muito e praticamente só para se alimentar e não conseguiam obter nada mais para ter uma melhoria na vida, e eles começaram a questionar os príncipes sobre isso, e os príncipes disseram que se eles não mudassem de atitude, eles iam usar a força bruta, né? E Lutero, grande reformador protestante, não apoiou os camponeses. Lutero ficou do lado dos príncipes. E esses camponeses foram massacrados por forças militares dos príncipes, né? Houve um verdadeiro banho de sangue, violência, agressão e muitos assassinatos de camponeses. E Lutero não apoiou os camponeses, ficou do lado dos príncipes. Esse é apenas uma das pisadas de bola de Lutero. São muitas, eu não vou falar demais, senão o vídeo vai ficar muito grande. Lutero, a revolta dos camponeses, bom, condenados à fogueira, né? Veja, João Calvino, presidiu uma espécie de tribunal que condenou várias pessoas à fogueira lá na Suíça. E isso não é muito falado. Inclusive, tem uma condenação de um bebê à fogueira. Sim. E se você acha que eu estou inventando isso, é muito simples, é só você buscar na internet. Busca lá na internet, faça uma pesquisa e você vai ver. Calvino liderou, eu não falo de Inquisição, porque Inquisição é uma palavra católica, mas foi uma espécie de tribunal cristão, calvinista, onde ele condenou várias pessoas à morte na fogueira, inclusive um bebê. Isso não é muito falado, aliás, não é muito falado, nunca ouvi falar isso nas escolas, né? Bom, outra história ligada ao calvinismo, outra situação, outro erro histórico grave. Sacerdotes católicos que queriam vir para o Brasil com o intuito de evangelizar, né, de pregar nas terras aqui do Brasil e regiões. E os calvinistas se disfarçaram de católicos e os convenceram a formar um grupo e ir com eles. E os sacerdotes católicos acharam que eles eram católicos também e foram todos no barco rumo às Américas para evangelizar, cheios de fé no coração. No meio do caminho, eles revelaram a sua verdadeira face e mataram todos os sacerdotes católicos. A igreja lembra deles chamar de santos mártires. Tem um dia específico para eles. E eles degolaram todos eles friamente, de forma cruel. Só deixaram um vivo, porque ele cozinhava, e deixou ele para cozinhar até chegar na região do litoral, onde eles iam desembarcar, e aí depois eles também mataram ele também. Os calvinistas fizeram isso
né, assassinaram friamente esses homens de Deus católicos que tinham o objetivo de evangelizar. Os enganaram e os assassinaram. Calvinistas fizeram isso. Nos Estados Unidos, os puritanos que colonizaram a América do Norte eram protestantes, né, que viam na América uma nova Inglaterra. Por isso que os nomes nos Estados Unidos você tem New York, né, New Orleans e por aí vai. Várias coisas tem New, né? Porque é como se fosse assim, uma nova. Tem a cidade de York, na Inglaterra. Aqui nos Estados Unidos é New York, da Nova York. Uma York nova, feita nos territórios da América. Então eles tinham a ideia de fazer uma nova Inglaterra nos Estados Unidos. Tá? Mas chegando lá eles encontraram os índios, que eram habitantes nativos da região da América do Norte. Os Sioux, Apaches e tantos outros. E assim, eles pagavam a homens mercenários para matar os índios que não estavam sendo interessantes para ele naquela região ali. E a prova de que eles traziam, que eles matavam os índios, é que eles tiravam o escalpo, né, da cabeça, e cada escalpo daqui representava um índio que foi assassinado. E eles encomendavam essas mortes, os mercenários iam lá, às vezes eles mesmos faziam, e quando eles não faziam, eles encomendavam a mercenários que assim o fizessem, e eles recebiam dinheiro de acordo com a quantidade de escalpo que representava cada índio que eles mataram ali, naquela região que eles queriam. E domingo estavam todos na igreja protestante cantando seus hinos lá do inário protestante. Não vejo muita gente falar sobre isso, né? Os mesmos protestantes puritanos também, naquela região de Salem e outras regiões, promoveram a verdadeira caça às bruxas. Acusam a Igreja Católica de queimar bruxas, mas na verdade, bruxas foram caçadas em muito maior número e muito mais vamos dizer assim, vontade e garra pelos protestantes puritanos, como tem um exemplo lá de Salem, onde dezenas de mulheres, homens, inclusive idosos, né, dezenas de mulheres idosas e também crianças foram enforcadas com acusação de bruxaria. A única referência que eu vi disso, para não dizer que nunca falaram, foi o filme que foi feito, As Bruxas de Salem, né? Mas um caso aí de tribunal cristão que enforcou inocentes, né? Lembrando que todas essas pessoas que foram enforcadas em Salem não eram bruxas, muito menos as crianças, né? Apenas fruto de um fanatismo, onde as pessoas viam a bruxaria, faziam uma acusação e aí terminavam sendo julgadas e terminavam sendo enforcadas. Falando numa situação mais contemporânea, porque são muitos exemplos, o vídeo ia ficar muito grande. Só peguei alguns exemplos para mostrar a história do protestantismo que não é muito falada. Existe um pastor chamado Jim Jones, que ele começou o ministério dele protestante até com boas intenções. Onde ele pregava, havia separação de igrejas segregadas, né? Igrejas evangélicas de brancos e de negros. E o Jim Jones surge naquela região e começa a fazer uma igreja onde negros e brancos podiam participar juntos. E ele vem com essa mensagem, aquilo atrai muita gente, né? A primeira vez que um pastor branco faz uma igreja sem segregação. E aí encheu a igreja dele. Só que aconteceu, ele começou a ganhar dinheiro, muito dinheiro entrou na igreja, e ele se corrompeu. Era comum o Jim Jones ter casos amorosos com as mulheres da igreja dele, e ele começou a dar golpes no imposto de renda americano. E quem conhece os Estados Unidos sabe que o imposto de renda americano não perdoa. Se você não pagar, ele toma sua casa, ele toma tudo. Você tem que pagar. O imposto de renda americano é bem cruel nessa questão, eles são bem duros nessa questão de não sonegar. Não pagou, se prepare que ele vai cobrar de alguma maneira. Ele vai tomar seu carro, se não tiver carro, vai tomar sua casa. Você vai ter que pagar de alguma maneira. Nem que você fique sem nada na rua, com a roupa do corpo, mas ele vai cobrar de você. Sabendo disso, o Jim Jones sabia que ia ser pego pelo imposto de renda. O que é que ele faz? Compra uma grande faixa de terra na Guiana e transfere a igreja dele para lá e diz que teve uma visão de Deus que ele tinha que fundar uma cidade chamada Jonestown.
a cidade de Jones, Jonestown, com o nome dele, né? O nome dele era Jones, Jim Jones, então Jonestown, a cidade de Jones. E aí ele cria lá aquele complexo e continua lá usufruindo das fiéis da igreja, né? E feliz da vida, achando que ele ia ficar lá, ele ia estar longe dos Estados Unidos e ia ficar livre do leão. Só que havia um acordo de extradição entre a Guiana e os Estados Unidos, e ele não sabia disso, e aí, de uma hora para outra, ele descobre que ele vai para os Estados Unidos, e além dele ter que pagar tudo com juros, o que deixaria ele sem nada, ele iria para a cadeia, porque ele não só sonegou, como ele fugiu também, né? Tentou continuar sem pagar. Então ele iria para a cadeia durante muitos anos, e além de ficar sem nada, ele ia para a cadeia. Então o que aconteceu? Ele, vendo que era inevitável isso, que ele ia ser extraditado, ele colocou suco, misturou com cianureto e, veja o poder de convencimento, né? Ele convenceu mais de 900 pessoas, quase 1000 pessoas, a tomar esse suco com cianureto, porque todos iriam sair do corpo e iriam desprender os espíritos e iriam todos para o céu. E ele se suicidou e levou com ele quase 1000 pessoas junto. Eu assisti um documentário onde mostrou que as 4 pessoas se recusaram a tomar e estavam vivos e dando depoimento nesse documentário que eu assisti. Não sei se foi no... acho que foi no Discovery, no National Geographic, não me lembro, acho que foi no Discovery, né? Procurem que vocês vão encontrar esse documentário. Jim Jones ficou conhecido como o pastor do diabo, que levou quase 1000 pessoas ao suicídio apenas pelo capricho de não reconhecer os seus erros e ficar pobre e preso, né? Ainda na história contemporânea do protestantismo, não posso deixar de citar o pastor Jimmy Swaggart, né? Que alguns falam Swaggart, mas Swaggart. O pastor Jimmy Swaggart, ele ficou muito conhecido porque ele teve um ministério protestante que chegou a uma audiência televisiva. O programa dele passava, na época que eu era mais jovem, né? Bem mais jovem, passava na Bandeirantes, né? E chegou a ter uma audiência mundial de centenas de milhões de pessoas. Ele era muito assistido. Sempre pregava com muita decisão, tal, aquele vigor todo. E aí ele começou a ser rígido com algumas pessoas da igreja, expulsou gente da igreja por causa de comportamento inadequado, não sei o que e tal. E essas pessoas que saíram começaram a investigá-lo. Alguns colocaram detetives particulares atrás dele. E qual não foi a surpresa da Igreja Assembleia de Deus, que o qual ele fazia parte, e de todo mundo evangélico no mundo todo, quando foram apresentadas provas de que ele tinha casos amorosos, traía a esposa com prostitutas. Depois que foi desmascarado, ele foi até uma reunião, fez uma oferta de alguns milhões de dólares à Igreja Assembleia de Deus, que o perdoou, né? Entendi muito bem qual a ligação do perdão com fazer a oferta, mas o perdoou e ele foi para o microfone dizer que estava arrependido, chorou e tal, pecou contra Deus e não sei o que. Mas assim, eu não estou falando isso para poder criticar o Jim Swaggart, porque eu não sou melhor que ele nem que ninguém. Mas eu estou aqui mostrando os erros históricos dos protestantes. Alguns, viu? Porque tem muito. Dá para fazer uns 10 vídeos. Eu só vou fazer esse. Eu destaquei alguns, né? Para mostrar que falar mal da Igreja Católica por causa de erros humanos é não olhar para o próprio umbigo. E você querer passar uma ideia de que o outro é errado enquanto você é sempre certo. E a história do protestantismo demonstra que isso não é verdade. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem em suas redes sociais, se inscrevam no canal se não tiverem inscrito e acionem o sininho de notificações. Tá bom? Nós estivemos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.